O que é mercantilismo? O mercantilismo foi o conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial nos estados absolutistas. Origem: começou a surgir na Baixa Idade Média, nos séculos X e XV, época em que teve início o processo de formação das monarquias nacionais. Mas foi somente na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, que ele se formou como política econômica nacional e atingiu seu desenvolvimento principalmente em Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Ao passo que as monarquias europeias foram se formando como Estado moderno, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial, que buscavam a expansão do comércio para fora das fronteiras do país. Além disso, o Estado lhe concedia o monopólio das atividades mercantis e defendia o comércio nacional e colonial da interferência de grupos estrangeiros. Principais características. Embora as práticas e ideias não tenham sido aplicadas de maneira homogênea, o mercantilismo apresentou alguns elementos comuns nas diferentes nações europeias. Controle estatal da economia. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Dessa forma, o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo. Balança comercial favorável consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar, mais do que importar. Para que as exportações superassem sempre as importações, superávit, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento da produção e com a busca de mercados externos para a venda dos seus produtos. Monopólio. Controladores da economia. Os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como na colônia. Donos do monopólio. O Estado o transferia para a burguesia metropolitana por pagamento em dinheiro. A burguesia, favorecida pela concessão exclusiva, comprava pelo preço mais baixo o que os colonos produziam e vendiam pelo preço mais alto tudo o que os colonos necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da economia da metrópole. Protecionismo. Eram realizadas através de barreiras alfandegárias, com o aumento das tarifas, que elevava os preços dos produtos importados, e também através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecessem o crescimento industrial do país concorrente. Na prática, essa ideia provou não ser verdadeira. Ideal metalistas. Os mercantilistas
defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuíssem. Tipos de mercantilismo. A Espanha adotou o mercantilismo metalista e enriqueceu com o ouro e a prata, explorados no continente americano. Mas como não desenvolveu o comércio, a agricultura e a indústria, passou a importar produtos pagos com ouro e prata. Com as importações, superavam as exportações. A economia espanhola, no século XVII, entrou numa crise que durou um longo período. Na França, o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo, para atender ao mercado espanhol, e procurou expandir suas companhias de comércio, bem com a construção naval. Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, referência ao ministro Colbert, quem mais o incentivou. Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo no século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, pôs em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo mercadorias do Oriente. Com a exploração das terras americanas, se tornou o pioneiro do mercantilismo de plantagem, baseado na produção destinada ao comércio internacional. No século XVIII, com o ouro de Minas Gerais, praticou o mercantilismo metalista. Com a crise do ouro, surgiu o mercantilismo industrial, com a produção de artigos destinados ao abastecimento do mercado colonial. Grandes navegações. Na expansão marítima comercial moderna, Portugal foi o grande pioneiro do processo. Esse fato pode ser explicado porque Portugal possui uma posição geográfica favorável e teve uma centralização monárquica precoce. Além disso, ocorreu uma grande contribuição da Escola de Sagres, que não era uma escola propriamente dita, mas a reunião de sábios, matemáticos, cientistas, navegadores e construtores navais da cidade de Sagres, todos empenhados em estudar a melhoria na área da navegação. Em Portugal, também havia uma grande e importante aliança entre a burguesia e os reis. Os burgueses, interessados no comércio ultramarino, financiavam essas expedições organizadas pelo rei. Mesmo com as lendas, mitos e os perigos que envolviam essas viagens pelo oceano, como navios à beira do abismo no fim do mundo, lenda medieval, muitos se aventuravam em busca de riquezas.
Essas viagens eram incentivadas pela Igreja Católica, que previa novos povos, para os quais levar o catecismo. Dessa forma, no século XV, Portugal, em decorrência de uma série de fatores, deu início a uma expansão ultramarina. Portugal conseguiu reunir tecnologia e mão de obra qualificada, correndo ao que havia de mais novo no campo científico, os países ibéricos, apoiados em uma sociedade que se transformava e com o desenvolvimento das ideias renascentistas, coordenaram pioneiramente este empreendimento. As grandes navegações foram impulsionadas também pela necessidade de mercadorias que vinham do Oriente. O renascimento comercial, iniciado no século XII, continuou durante a Idade Moderna. No final da Idade Média, algumas rotas comerciais foram abertas, principalmente cruzando a Europa e o Mediterrâneo, em direção ao Oriente Médio. Juntamente com o renascimento comercial, ocorreu o renascimento urbano na Europa, já que o comércio acontecia nas vilas e nos burgos, que depois se transformaram em cidade. Os moradores dos burgos que trabalhavam com o comércio foram designados de burgueses, e a burguesia dominava as transações comerciais, pois consideravam tais atividades extremamente refinadas. Os burgueses viam no comércio a possibilidade de ascensão e de manutenção social. Mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Vários países da Europa, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, se envolveram nesse conjunto de práticas econômicas, que ocorreu aproximadamente entre os séculos XV e XVIII. Uma das características básicas e fundamental do mercantilismo na Espanha é a intervenção do Estado na economia, e especificadamente no continente europeu, a Espanha. Na Espanha é o bullionismo, que é a estocagem de ouro e prata. Na França tem o colbertismo, que é a limitação de importações e desenvolvimento de manufaturas e importação. A criação de companhias de comércio devido ao estímulo da indústria. Também ficou conhecido como industrialismo. Na Inglaterra houve a adoção de tarifas protecionistas. Também o desenvolvimento da frota naval e da marinha mercante para o comércio externo. Desenvolvimento das manufaturas políticas, conhecidas como mercantilistas e posteriormente industrialistas. As grandes navegações foi o período da história em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas em novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. As grandes navegações ocorreram aproximadamente entre os séculos XV e XVIII. As suas causas ocorreram por causa da busca de metais preciosos e expansão da fé cristã, também para expansão territorial. As principais viagens das grandes navegações foram as viagens de 1415, na Celta, em Portugal, 1488, em Cabo, Boa Esperança, Bartolomeu Dias, em Portugal, 1492, na América, Cristóvão Colombo, e
1498 nas Índias, via África, Vasco da Gama. Consequência das grandes navegações: deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, Oriente para o Ocidente. Após o descobrimento das novas terras, houve uma disputa entre Portugal e Espanha para quem iria explorar essas terras, cujas terras continham riquezas preciosas e bens que eram plantados nelas. Eram terras férteis e produtivas. Bula intercoeteira. 100 léguas a partir de Cabo Verde, terras no lado ocidental pertenciam à Espanha, terras ao lado oriental pertenciam a Portugal. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, a 370 léguas a partir de Cabo Verde. As terras do lado ocidental pertenciam à Espanha e as terras do lado oriental pertenciam a Portugal. Esse tratado substitui a Bula intercoetera. Ampliação do comércio em escala mundial, fortalecimento das monarquias europeias e o desenvolvimento técnico e científico.